Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos alegres porque Jesus é bom e Ele está conosco. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para lermos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Desde já agradecendo a oração dos irmãos em meu favor e pedindo a todos os irmãos que não esqueçam de continuar orando, pois eu preciso das vossas orações, preciso da graça do Senhor. Louvado seja Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 4. Glória a Deus. Leiamos. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Versículo 15, capítulo 15, versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Versículo 4, continuando. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda, irmãos, versículo 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 12. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 15. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, que todas as pessoas querem vitórias. Se perguntar quem quer vitória, quem que não vai levantar a mão? Quem quer bênção? Quem quer a presença de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? São perguntas que a resposta sempre será sim. É o anelo da minha alma, é o meu desejo. Nós lemos aqui na palavra do Senhor, nos versículos entremeados, mas o contexto diz assim que Abias, o rei, faleceu e Asa começou a reinar em seu lugar em Israel. E o rei Asa fez o que era reto, diz aí, os irmãos acompanham no capítulo 14, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque removeu a idolatria, tirou o culto pagão do meio do povo de Israel, porque expurgou o pecado. Veja, irmãos, como a palavra de Deus se refere ao rei. Há uma série de reis
que se identifica com Jeroboão, que fez Israel pecar. E toda vez que Israel pecava, a bênção de Deus encolhia ou era tirada de sobre Israel. E Israel sofria penúrias, dificuldades, guerras, prejuízos. Mas toda vez que Israel se voltava para o Senhor, quando levantava um rei como Asa, que removia o pecado, destruía os altares de deuses estranhos, a bênção do Senhor era derramada. Diz no versículo aqui, de número 8, que ele tinha 380.000 homens de Judá, que traziam lanças e escudos, e 280.000 de Benjamim. Então o rei Asa tinha um exército de 580.000 homens. Não parece bastante? Olha para a nossa força, olha para você, para a sua inteligência, para as suas qualidades, olha para a sua capacidade. Ele poderia olhar e até pensar que estava muito bem, mas diz a palavra no versículo 9 que Zerá, o rei da Etiópia, veio contra ele com um exército de 1 milhão de homens e mais 300 carros aparelhados para a guerra. E agora? Por vezes, irmãos, nós somos assim, achamos que nós podemos, mas as lutas se levantam, por vezes a maré sobe, o vento assopra, começa uma tempestade. Como é que nós estamos passando nesse tempo? Há um certo desespero no ar, há uma certa angústia nos corações de quase todos, há um metralhar da mídia fazendo um terrorismo na cabeça das pessoas, e somos bombardeados todos os dias com notícias de morte, mais morte, e de pessoas doentes, e mais dificuldades, e os médicos dizem que não sabem o que fazer, eles não conhecem a doença, eles não têm meios, eles não têm recurso, eles vão dando paliativo, e o Senhor vai fazendo a sua vontade. Aquele que Deus quer, Ele vai recolhendo, e aquele que Ele quer, Ele vai deixando, glorificando o seu nome na vida daquele que vai sendo recuperado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, este é um exemplo. Mas quantas lutas você não pode vencer com as suas forças, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Quantas vitórias você não poderá ter olhando para si mesmo. Mas olha o que o rei fez. Diz aqui que o rei saiu ao encontro e ordenou batalha. Versículo 10. O rei não ficou acovardado. Quantas vezes o cristão, na hora da luta, ele se acovarda. Ah, não vou orar lá não, porque lá a pessoa é possessa por demônio. Ah, eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa porque ela usa feitiçaria. Ah, eu não vou falar para aquela pessoa porque ela é muito idólatra. Ah, eu não vou falar para aquela porque é muito rica. Eu não vou falar para aquele porque ele está na rua jogado. Ou então está dominado pelo vício. Achamos e colocamos barreiras e barreiras, mas aqui diz a palavra que havia uma barreira de 1 milhão de homens, mas o rei levantou e foi contra ele na batalha. Louvado seja Deus. Foi contra o exército do inimigo. Então ele creu no Senhor e ele ordenou a batalha e clamou o Senhor, versículo 11. E clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos essa oração. Essa oração que nós temos que fazer. Primeiro, ter coragem de remover todo o pecado.
Porque para alcançar a vitória começa por aí, irmãos. Primeiro é o arrependimento, primeiro é o exame na nossa vida, primeiro é ver aquilo que entristece a Deus, aquilo que atrapalha, aquilo que tira a comunhão com Deus, aquilo que faz com que a gente perca a avidez pela palavra, o desejo de glorificar o Senhor. Somos hoje cercados, bombardeados por pecado de todo lado, por materialismo, por falta de tempo, por falta de afeto, por falta de amor, e agora bombardeado com enfermidade. Irmãos, é uma guerra, nós estamos numa guerra, e nós precisamos perceber isso. O inimigo tem vindo nesse tempo contra a igreja, com a mesma fúria que Zerá, o etíope, foi contra Israel. Mas nós temos o mesmo Deus de Israel. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. E isso tem que estar, irmãos, assentado em nosso coração. Não pode haver nenhuma dúvida. E então nós podemos levantar e ir para a batalha fazendo este clamor. Vamos ler de novo o versículo 11. Senhor, nada para ti é ajudar. Enfrentar 1 milhão de homens com 300 carros aparelhados para a guerra? Nada, nada é para ti, Senhor. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é como um nada, irmãos. Porque Ele tem todo o poder. Ele é dono de toda a glória. Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Ele só mandou existir. Coisa que os homens tentam investigar, descobrir, Ele só mandou existir. Veja o tamanho da glória, do poder do nosso Deus. Então Asa conhecia a Deus. É necessário que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, saber o seu poder, a sua grandeza, a sua promessa em nossas vidas. Porque não somos nós vencedores em nós mesmos, nós só somos vencedores em Jesus Cristo, nosso Redentor. Só somos vencedores pelo sangue que Ele derramou na cruz. Só temos a ressurreição pela sua promessa, pelo seu poder, pela sua ressurreição. Então, amados, é preciso termos fé. Fé é aquilo aonde não enxergamos, aquilo aonde a razão diz que não pode ser. É lá que a fé opera, aonde o nervo óptico não alcança mais, aonde a visão humana não chega. Aí deve chegar a nossa visão espiritual. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, ao invés de olhar para o grande exército e ficar com medo, ao invés de olhar para a luta e se amedrontar, ele tomou a atitude de ir para a batalha. E concomitantemente, ao mesmo tempo, levantar o seu clamor, dizendo: Senhor, nada é para ti ajudar. Nada para ti é ajudar. O Senhor pode. E parece aquela mulher insistindo com Jesus, irmãos. Lembram? Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Quieta, mulher, para aí. E Jesus está ouvindo, mas ele estava quieto, né? E ela foi mais perto. Senhor, tem misericórdia. Aí os discípulos falaram: mestre, atende a mulher, vai. Ela está gritando, está incomodando. E ela chega com tanta humildade aos pés do Senhor, adora o Senhor, reconhece a grandeza dEle, reconhece a sua necessidade, reconhece a sua limitação. Por vezes nós não recebemos mais bênçãos de Deus, porque nós não sabemos nos humilhar diante do Senhor. Nós ainda somos alguma coisa, somos significantes, somos importantes, e achamos que nós podemos fazer, que nós podemos armar uma estratégia para ganhar uma alma, armar uma estratégia para um avivamento, armar uma estratégia para um despertamento da igreja. Achamos que nós podemos arquitetar alguma coisa. Não, irmãos, nós não somos nada, só somos apenas tão somente barro, e nós, como barro, devemos nos colocar na mão daquele que é o oleiro, porque então ele fará vasos para a glória do seu nome, para a honra do seu poder. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o oleiro que sabe fazer o vaso.
Muitas vezes nós queremos nos construir vasos, nós queremos nos fazer vasos, achando que a força está em nós. Muitas vezes queremos construir outros vasos, mas quando nós chegamos como este aqui, nos humilhando diante do Senhor, como aquela mulher, Jesus provou a fé dela, falou: não vou tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha que situação. Talvez se fosse alguém de nós, diria: que cachorro, coisa nenhuma, porque está não sei o quê, porque está ofendendo, né? Não. Ela se humilhou e disse: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Dá uma migalhinha para mim, dá um pouquinho do teu poder. Será que nós precisamos mais do que uma migalha, irmãos? Mais do que um pouquinho do poder de Deus? Eu sempre falo que eu ouço irmãos orando: Senhor, põe um exército de anjo aqui. Que lindo! E aí eu fico lembrando que um anjo só, quando passou no Egito, toda a casa teve funeral. Primogênito de cada casa foi ceifado naquela noite, porque passou um anjo. Então, irmãos, se é um anjo, 10 anjos, 1 milhão de anjos, não importa. O que importa é que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos, que nós consigamos nos colocar diante do Senhor como vaso, como barro, melhor dizendo, para que Ele nos faça o vaso. Porque por vezes nos colocamos como vaso, quando Ele quer que nós nos coloquemos como barro, para que Ele nos molde, para que Ele trabalhe em nós, para que Ele nos modifique o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso fazer, o nosso ouvir, o nosso ir, o nosso voltar. Porque Deus, irmãos, tem interesse em trabalhar na sua igreja, para que a sua igreja seja santa e santificada a cada dia, para que Ele possa manifestar a sua glória através da igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o interesse nosso tem que ser o interesse de Deus. E aí, então, irmãos, o Senhor manifesta a sua glória. Diz aqui ainda na oração: quero poderoso, quero de nenhuma força. Deus pode ajudar tanto aquele que é forte fisicamente, ou então aquele que é poderoso financeiramente, ou aquele que tem muitos recursos. Ele precisa de Jesus. Não existe ninguém que não precise de Jesus. Ninguém que possa ficar sem Jesus. Não há, irmãos. Mas Deus pode ajudar o poderoso e ajudar aquele que não tem nenhuma força. Talvez alguém nesta noite possa ter pensado no seu coração: eu vim, mas vim esforçando para estar aqui, porque eu estou sem força, eu não sinto força, eu não sinto força para glorificar, eu não sinto força para cantar, eu não sinto força para agradecer, eu não sinto força para vir na oração das terças-feiras, eu não sinto força para falar de Jesus para ninguém. Mas o Deus de Israel, o nosso Senhor, é poderoso para ajudar aquele de nenhuma força. De nenhuma força. Então, para recebermos, não precisa de força. Precisa de conserto, de se humilhar, de confessar, de renunciar, de entregar, de se colocar nas mãos do Senhor, se colocar diante dEle. Louvado é o nome do Senhor. E Ele diz assim: ajuda-nos, pois. Senhor, Tu és tão grande, tão poderoso, e nós tão pequenos, mas ajuda-nos, ajuda-nos, tem misericórdia, nos socorre. Essa oração, irmãos, tem que estar em nós, porque nós estamos necessitados. Eu tenho a ousadia de dizer para os irmãos, que a igreja dos dias de hoje, ela tem mais necessidade do que ela imagina, do que ela possa imaginar, irmãos. A igreja dos dias de hoje não tem se apercebido tanto que ela tem de necessidade, porque se nós tivéssemos apercebidos, nós estaríamos fazendo vigílias, jejuns, oração, nós estaríamos muito mais alertas em clamar o Senhor. Muitas vezes a falta de clamor é porque nós achamos que está muito bem, porque já recebemos muitas bênçãos de Deus. Isso é verdade, isso é verdade.
Mas nós temos que agradecer o que recebemos e temos que buscar o que o Senhor quer nos dar, porque aí o nome do Senhor será ainda mais glorificado, louvado seja Deus. Então ele diz, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos. Ele dá para o Senhor uma razão. Ele se humilha, ele pede e ele dá para o Senhor uma razão. Imagina, Senhor, me ajuda. Por que eu vou te ajudar? Então, o rei aqui, ele dá o motivo, Senhor, ajuda porque nós confiamos. Me ajuda porque eu espero em Ti. Me ajuda porque eu creio. A fé sem obra é morta. Então, se eu creio, mas eu não busco, está difícil. Eu tenho que praticar a minha obra de clamor, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de viver o Evangelho do Senhor todo dia. Que essa obra acompanhe a fé, para eu poder dizer, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Lembra de Davi? Tem um versículo que ele começa assim, pelo que correu Davi, né? O gigante fez o desafio, e aí diz, pelo que correu Davi ao encontro do gigante. E disse, você vem a mim confiado em espada, mas eu vou a Ti confiado no Senhor, no nome do Senhor, Deus dos exércitos, louvado seja Deus. Então, irmãos, nossos olhos têm que estar postos no Senhor, olhar somente para Ele, levantar a nossa cabeça. As circunstâncias não são favoráveis, mas o socorro de Deus sempre nos é favorável, louvado é o nome do Senhor. Sempre Ele está pronto a nos socorrer, louvado seja Deus. Então, irmãos, as mãos do Senhor continuam estendidas para nós, louvado seja Deus. Eles assim, porque viemos em Teu nome, em frente no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Eu acho lindo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu sou ovelha do Senhor. Quando eu digo Senhor, Tu és o meu Senhor, eu estou dizendo, eu sou Teu, a minha vida pertence a Ti, a minha vontade é para Ti, a minha vida é para Te adorar, para Te louvar, para brilhar o Teu reino na minha vida, louvado seja Deus. E ele diz assim, que o Senhor feriu os etíopes, não importa se era 1 milhão, se tinha 300 carros aparelhados de guerra, não importa se era a maioria, não importa se o problema é grande, se o problema amedronta, se a ameaça que vem é grande, o que importa é ter o Deus de Israel, o nosso socorro bem presente na angústia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor deu a vitória, e em seguida o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, capítulo 15, versículo 2. E saiu ao encontro do rei e disse, ouvi-me, Asa. O Senhor atendeu. Quantas vezes o Senhor nos tem atendido? Mas depois que Ele atendeu, Ele mandou a mensagem. E a mensagem diz, me dá ouvido, me escuta, presta atenção, ó rei, e todo Judá e Benjamim. Essa palavra, irmãos, fala com todo obreiro, mas fala com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ouvi-me, todo Israel, diz aqui, né? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Imagine se Zerá, o etíope, tivesse invadido um pouco antes, no reinado de Abias. Teria levado a vitória, porque Abias não estava no caminho do Senhor. Mas ele veio quando Asa reinava, e Asa havia feito um concerto com Deus. Por isso o Senhor deu vitória. Então ele diz assim, aqui irmãos, eu costumo dizer que é a pedra de toque, é o princípio, né? É aquilo que deve nortear a nossa vida. Ele diz, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Olha que condicionante, irmãos. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele.
Então, se nós estivermos no Senhor, com a nossa vida no altar de Deus, na obediência da sua palavra, no zelo com a doutrina, o Senhor será conosco. Mas se nós começarmos esses dias, porque muitos não têm vindo ao culto, muitos às vezes têm se afastado, muitos têm se alongado, outros têm começado a encurtar a doutrina, achando que vai mudar, todo mundo vai mudar. Pode mudar o mundo todo, mas a palavra de Deus não vai mudar, a doutrina não vai mudar, a igreja do Senhor não vai parar, a igreja vai continuar marchando, porque sempre haverá, ainda que seja um remanescente que está com a vida no altar de Deus, louvado é o nome do Senhor, e que Deus estará com ele, porque ele está com o Senhor, louvado seja Deus. Então ele diz assim: e se o buscardes, o achareis. Se buscar, recebe. Quantas vezes nós passamos luta, dificuldade, reclamamos aqui ou ali, e não falamos com quem resolve. Porque se buscar, recebe. Não sou eu que estou falando. Eu não tenho garantia nenhuma em mim. Mas quem está falando é o nosso Deus. Ele não mente, ele não falha. Passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Ele diz: se buscardes, o acharás. Mas o que é buscar? Buscar não era simplesmente orar, irmãos. Buscar era fazer o concerto com Deus, derrubar os altares de idolatria, tirar aquilo que aborrece, entristece o Espírito de Deus. Buscar o Senhor não é só fazer a oração. Buscar o Senhor é colocar a vida no altar do Senhor, é examinar. Eu lembro, irmãos, aí, né, no princípio que eu era criança, havia uma preocupação tanta com a santidade, irmãos, tanta. Tinha irmão que não queria usar nem chinelo de dedo, né, porque achava que era vaidade. Tinha irmão que não queria usar o paletó cortado atrás, porque achava que era um enfeite, era vaidade, e tanta coisa, porque era uma sede. Até exageraram, o pessoal de uma outra cidade, onde teve um trabalho da obra, até exagerou. Não podia nem beber guaraná no bar, porque a garrafa era de vidro, parecia de cerveja. Não podia nem cortar flor, porque cortava da natureza. E começou, mas não estamos falando de exageros. Nós estamos falando de medir a nossa vida com a palavra do Senhor e andar no temor do Senhor e consertar as nossas vidas todo dia conforme a palavra do Senhor, examinando e não acostumando com o pecado. Porque o pecado, irmão, a gente vai acostumando. Ele vem uma vez, ele vem duas vezes, ele vem três vezes e tal, e dali a pouco aquilo parece que já não é tão ruim, não é tão feio, não é escandaloso, todo mundo vê, todo mundo faz, é de tal, e acho que não precisa de tanta coisa, não precisa de tanta coisa, precisa só andar no temor do Senhor, santificar a vida e perguntar para o Senhor, para Ele responder na palavra como é a nossa maneira de viver, e assim devemos viver. Então ele diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Quem está com o Senhor anda na palavra do Senhor. Quem não guarda a palavra do Senhor pode falar que está com o Senhor, mas não está. Pelo menos os frutos não mostram. Então nós devemos ser zelosos com os frutos. E ele diz assim: se o buscardes o achareis, porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Então, se deixar de buscar o Senhor, perde a comunhão, perde a graça, perde a alegria, perde a paz, perde o entusiasmo, perde o consolo. Aqui, irmãos, nós podemos lembrar de Paulo, que ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Está em casa, está meditando, está no trânsito, está meditando, está na estrada, está meditando, está no trabalho, está meditando, está lembrando, está cantando, está louvando o Senhor. Porque nós temos que ter comunhão com Deus de dia e de noite. Não é só na hora do culto, vamos lá no culto e aí eu vou desfrutar de comunhão com Deus. Não, irmãos, nós não sabemos a hora que o Senhor vem. Se é no cantar do galo, se é à meia-noite, se é no entardecer. Nós temos que estar prontos, mas aqui ele diz: se deixardes, Ele vos deixará. Quem quer ser deixado por Deus? Imagina se Deus nos deixar. Quando Deus deixou Israel por causa do pecado, Israel foi para o cativeiro.
foi para a Babilônia. Se a igreja deixar de buscar o Senhor, a igreja vai para a Babilônia. Vai para essa vaidade desse mundo desenfreado. Aí o mundanismo entra no meio do povo e o povo acha que está muito bom ainda. Então, irmãos, ainda que por aí o mundo tenha entrado no meio do povo chamado evangélico, nós não temos nada com isso. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque fomos comprados por bom preço e recebemos na nossa vida o nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse nome deve ser honrado em nossa maneira de viver, todo dia louvado é o nome do Senhor. Então nós não podemos deixar o Senhor para que Ele não nos deixe, porque quem o Senhor deixar, fica como o povo que estava fora da nuvem. O Senhor deu a nuvem para eles andar na sombra. E quem ficava fora da nuvem estava sujeito ao causticante calor do deserto. E por vezes, quem sobrevive naquele deserto? Então, andar debaixo da graça do Senhor, da comunhão do Senhor, é maravilhoso. Mas querer andar sem comunhão com Deus é impossível, irmãos. Especialmente no caminho do Senhor. Mas ele diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Muitos dias. Era a nação santa, eleita, né, era o povo de Israel, da aliança de Deus, mas por muitos dias ficou sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote para ensinar, por causa do pecado. Mas ao tempo que houve conserto, o Senhor renovou, o Senhor restaurou, o Senhor deu um avivamento, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque diz o versículo 4 do 15, mas quando na sua angústia se convertia. Isso é que eu espero, irmãos, de todo o povo cristão, cristão verdadeiro, cristão nominal. Eu até pensei, quando começou essa onda de pandemia, isso vai trazer muita gente ao arrependimento. Mas o inimigo logo arrumou um jeito de fechar os templos. E aí então, e já não pode fazer visita, já não pode fazer culto na praça, já não pode, ficou tudo complicado. Para nós. Mas para Deus não, para Deus tudo está fácil. Louvado é o nome do Senhor, continua fácil. Mas quando na sua angústia se convertia, converter é voltar, é se voltar. Quando está no trânsito, tem aquela plaquinha que tem uma curvinha assim, né, de seta, e com um tracejado, significa que não pode fazer conversão, você não pode estar indo e voltar ali, não pode converter ali. Converter é fazer isso, é fazer meia volta. Então Israel estava andando num caminho que não agradava a Deus, aí passava angústia, tribulação. E eu creio que é a mesma coisa, irmãos. Por vezes, quando afastamos do Senhor, vem angústia, vem tribulação, e vem tantas dificuldades, mas quando a gente faz meia volta, se volta para o Senhor, com quebrantamento, com humildade, e com conserto de vida, e com clamor ao Senhor, então o Senhor ouve. Ele diz assim, mas quando se convertia o Senhor Deus de Israel, e o buscava, Às vezes a gente está alegre, irmão. Eu já me converti. Eu estava lá no mundo, ou na droga, ou na prostituição, ou mentia, ou furtava, ou então na idolatria, numa cegueira espiritual, seja onde eu estava. E eu me converti, Deus me fez converter. Então eu estou alegre, que eu me converti, eu recebi o nome de Jesus. Será que isso é suficiente? Volta para o versículo. Mas quando se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, ou achava. Não achava quando se convertia, achava quando se convertia e buscava. Então, irmãos, há um valor tremendo na oração. Existe coisa que o inimigo não quer que você faça, é a oração. Porque ele sabe, quando a igreja bota o joelho no chão, ele já perdeu. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, o clamor é fundamental na nossa vida. As reuniões de oração é o culto principal do crente, irmãos. É o culto principal do crente. E devemos vir para buscar, clamar e glorificar o Senhor, interceder por nós, clamar pelos necessitados. Mas aí vamos achar o Senhor. Pensou achar Deus? Hã? Uma nação que estava aqui oprimida, sem o verdadeiro Deus, assim como estávamos nós, oprimidos pelo pecado, escravos sem o verdadeiro Deus, nos convertemos, e quando nós buscamos, nós achamos o Senhor. Eu sei que todos os irmãos que estão aqui, eu creio que os que nos assistem, quando buscaram, encontraram o Senhor. Deus nunca deixou de responder a oração. Então, irmãos, nós temos às vezes deixado de orar, porque se nós orarmos, tem muitas maravilhas que Deus quer operar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos, o versículo seguinte, ele diz aqui: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Quanta gente corria bem e depois parou. Começou com aquele entusiasmo, com aquela força, e ia na visita, ia na oração, e queria ir na vigília, e queria ler a Bíblia, e queria ir para o estudo bíblico, e aquele ânimo, aquela avidez, aquele desejo das coisas de Deus, aquela fome, aquela sede das coisas de Deus. Ele diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam. Então tem que se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é na força física da brutalidade do homem, mas é no esforço. Tem que se esforçar, tem que se esforçar. Às vezes a pessoa fala: eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Não é? Quando eu estudava, que às vezes eu ia ler, dava sono, eu debruçava em cima, dava um cochilo, depois acordava, passava a mão no olho, ou lavava o rosto e continuava lendo, eu tinha que ler. Então, não pode ser isso a desculpa. Não pode ser essa a desculpa. Nós temos que nos esforçar e não desfalecer a mão que está no arado. O Senhor Jesus diz: aquele que pôs a mão no arado e olha para trás, ele não é apto, ele é reprovado. Eu me lembro de um irmão dizendo assim que muita gente nem conhece mais, né? Pegava um animal com aquele arriscador, né? Que ia arriscando assim a lavoura, de repente distraía, olhava para o lado, dava aquela falseada e o riscador entrava assim, ficava aquele buraco do lado, né? Ele podia passar de novo com o animal ali, podia chuviscar, alguém vinha depois olhando, parava e falava: ó, aqui ele saiu fora, ó, aqui ele saiu fora. Então, quando olha para trás, sai fora do caminho do Senhor. Por isso, o Senhor diz que é reprovado. Então, nós não podemos desfalecer as nossas mãos. Mãos no arado, nos esforçando, sabendo que servimos o verdadeiro Deus, sabemos que temos a vida eterna, sabemos que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele é poderoso, que Ele dá a vitória, que Ele abriu o mar vermelho, o Jordão, e que Ele acalmou a tempestade e tantas mais, né, irmãos? Então, nós não podemos deixar a nossa vida desfalecer, desanimar. E Ele dá um motivo, olha só: porque a vossa obra tem uma recompensa. Tem irmãos aqui que levantam madrugada. Outro dia o irmão falou para mim que levantava 4h30 da manhã para ir para o serviço. Ele se esforça. Quem que não, para levantar 4h30 da manhã todo dia não precisa de esforço? E por que ele esforça? Para todo dia, 4h30 da manhã, se levantar. Porque há uma recompensa. Chega no fim do mês, tem um salário. Então nós esforçamos. Não existe trabalho que não precise de esforço, seja ele qual for, irmãos. Vai exigir de nós o esforço. O trabalho de Deus também exige de nós esforço. O trabalho na seara do Senhor exige de nós esforço. Por isso ele diz assim: para esforçar, não desfalecer, mas ele diz: há uma recompensa. Porque há uma recompensa. Ninguém perde por orar, ninguém perde por jejuar, ninguém perde por estar na casa do Senhor, ninguém perde por falar de Jesus, ninguém perde por santificar a vida. Pelo contrário, há uma recompensa. Há uma recompensa. Então nós gostamos da recompensa, como eu disse no princípio: quem quer vitória, quem quer bênção, né? Há essa recompensa. Quem quer recompensa?
mas a recompensa vem depois do esforço. E ele diz assim, o que o rei ouviu, as palavras da profecia do profeta. E eu espero que nós ouçamos a palavra do Senhor nesta noite. E se esforçou. Vamos fazer isso nesta noite, irmãos. Ouvir a palavra e nos esforçar mais. E tirou as abominações de toda a terra. Purificou, limpou. Então nós devemos examinar a nossa vida. Tirar tudo que faz com que, por vezes, no culto, a nossa mente fique viajando, divagando. Está no culto, mas está pensando em outra coisa. Por que será? Porque tem alguma coisa que precisa ser tirada. E ele diz assim, renovou o altar do Senhor. Renovou o altar do Senhor. Onde está o altar do Senhor hoje? Quem é o altar do Senhor hoje? Onde que Deus manifesta a sua glória? Era no altar, lá no Velho Testamento. E hoje? Renovar o altar é renovar a nossa vida, é renovar a nossa fé, é andar no temor do Senhor. E eles renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E aí, então, no versículo 12, entraram no concerto de buscar o Senhor. Tudo reuniu e fizeram um acordo. Vamos buscar o Senhor? Vamos. A gente tem feito bastante convite. Vamos buscar o Senhor. Vamos clamar o Senhor. Vamos estar aqui na terça-feira com o templo cheio. Mantido o distanciamento, lógico. Vamos. Precisa desse acordo, irmãos. Precisa desse acordo. Está faltando para nós essa união. Porque na hora de buscar o Senhor, não é a igreja toda, é uma parte. E essa parte tem recebido bênção. Os outros têm recebido também, mas a bênção maior tem ficado para aquele que tem buscado mais. Mas o versículo 12 diz assim, entraram no concerto de buscar o Senhor. Precisa a igreja entrar nesse concerto de buscar o Senhor. O Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e de toda a sua alma. Não basta entrar no concerto. O pastor insistiu, então terça-feira eu venho. Mas olha, de todo o seu coração. De todo o seu coração, de toda a sua vontade. E diz assim, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Com corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, buscando o Senhor. Ele diz assim, versículo 15. E todo Judá se alegrou deste juramento. Amém? Estamos alegres com esse juramento? De buscar o Senhor? Israel ficou alegre porque eles fizeram o acordo de buscar o Senhor. Porque com todo o seu coração juraram, fizeram o propósito, e com toda a sua vontade o buscaram. E o acharam. Nós parece, por vezes, né, alguns de nós, não sei, parece que é só a última palavra do versículo, o acharam. Né? E se depender dos pregadores motivacionais dos nossos dias de hoje, capaz de ler só esse versículo, o acharam. E dizer, pô, você achou, e você já achou, tá aí. Né? E a pessoa sai entusiasmada pela autoajuda. Mas aqui não, irmãos, aqui é a ajuda que vem do alto, louvado é o nome do Senhor. E a ajuda que vem do alto é essa, quando busca com toda a vontade, com todo o coração, toda a alma, conserta a vida, e aí acha de verdade, acha verdadeiramente o Senhor para ser habitação dele, louvado é o nome do Senhor, para ser vaso dele. E o Senhor deu repouso em redor. O Senhor deu vitória, deu descanso ao povo de Israel, porque eles buscaram o Senhor. Eu quero enfatizar aqui, irmãos, que houve um compromisso do povo. Compromisso do povo. E o Senhor abençoou. Então nós queremos avivamento, nós queremos renovação, nós queremos unção, nós queremos poder, nós queremos levar esta mensagem para o Brasil inteiro, nós queremos que Deus faça, ou não?
Queremos, né? Então, o compromisso é buscar o Senhor. Porque aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz.